Tem dia que a igreja nos dá oportunidade, através da liturgia, da gente ser instruído e de poder refletir sobre muitas realidades que às vezes nos incomodam e outras até que a gente nem imaginava. Qual é a sua razão e por que a gente vive de tal modo e a realidade do povo da Bíblia. As leituras de hoje nos apontam 3 grandes sinais. Primeiro, a fidelidade de algumas pessoas. Como é expressiva a fé de Moisés, como é expressiva a fé de Arão e também a fé da irmã de Moisés, Maria. Não é Maria a mãe de Jesus, é Miriam, que também é Maria, lá da saída do povo do Egito. A irmã de Moisés era um pouquinho mais velha que Moisés, e a história de Maria ou de Miriam está muito relacionada à história de mãe e da própria vida. Quando Moisés nasce, a mãe dele põe ele num cestinho e joga no rio Nilo, porque eles eram escravos e os meninos do sexo masculino eram condenados a ser escravos. E a mãe dele, então, para livrar ele da escravidão, quando ele nasceu, pôs ele num cestinho e soltou ele nas águas do rio Nilo. E a irmãzinha dele, maiorzinha, chamada Miriam ou Maria, foi atrás da mãe e viu que ela soltou o menino na água. E a menina ficou ali vigiando o cestinho. E apareceu a filha do faraó para tomar banho no rio. E a menina mostra para aquelas moças, ali tem uma criança. E aquelas moças então recolhem o cesto com o menino, Moisés, e fala assim para a menina: você sabe de alguma mulher que poderia dar de mamar para essa criança? A menina disse assim: eu conheço uma mulher que teve uma criança e que pode dar leite para esse menino. Era a própria mãe deles. E assim a mãe de Moisés e a irmãzinha ia lá todos os dias para dar de mamar para Moisés no palácio do faraó. E assim foi a história de Moisés criado lá junto do faraó como filho da filha do faraó. Mas depois, por várias razões, Moisés é escolhido para libertar o povo da escravidão. E a irmã dele foi com ele, sempre protegendo Moisés. E aconteceu que, chegado em um determinado lugar no deserto, Maria morre. A irmã de Moisés morre e o povo reclama que está passando sede. Ele sepulta a irmã e vai fazer oração para Deus, dizendo: esse povo está reclamando demais, agora estão com sede. E aí Deus pede para Moisés e Arão para chegar diante de um rochedo, reunir todo mundo, tocar no rochedo com o seu cajado, daquela pedra ia sair água, como saiu as águas de Meriba. Então, para a gente perceber como que a história da Miriam, de Maria, estava relacionada à fonte da vida.
ela protegeu o irmãozinho que foi jogado nas águas. E com o sepultamento de Miriam, Deus faz de uma rocha sair água para o povo. Então vê aqui que tem pessoas, e aqui a gente vê tantos que faleceram. Eu costumo dizer o seguinte: tem pessoas tão boas, que depois da morte eles continuam fazendo bem. Não precisa nem ser santificados, mas o fato de morrer, de passar para outra vida, ainda continua intercedendo e produzindo vida. E aí nós podemos tirar muitas conclusões. Em vez de lastimar, de chorar, de reclamar, lamuriar, querer morrer também, vamos agradecer a vida desses nossos irmãos que já foram. Quem sabe? É a oportunidade que Deus deu a eles de agora continuar fazendo bem para nós. Despertar para um bem maior e não ficar chorando o que passou, mas buscar pela fé abrir caminhos ou bater na rocha para que ela possa sair água. Deus não mandou Moisés furar uma cisterna. Não, do mais impossível ele disse: toca na rocha com essa vara, tocou e a água saiu. Por que nós vamos duvidar do amor de Deus, da força de Deus? Deus faz sair água da rocha. Depois nós encontramos no Evangelho uma situação muito curiosa, de contradição. Jesus pergunta aos seus discípulos quem ele é, quem fala que ele é. E eles dizem, uns dizem que é João Batista, outros que é um profeta famoso. E Jesus diz: e vocês? Para vocês quem eu sou? Aí Pedro responde: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Não tem dúvida nenhuma. E Jesus o elogia dizendo: não é você que está pensando isso, nenhum ser humano que te revelou tal coisa, mas é o Pai do céu que te revelou isso. Isso é fé, é profissão de fé. E aí, Jesus tem confiança neles e começa a dizer o que vai acontecer com ele. Fala que vai ser condenado, que vai ser morto, mas vai ressuscitar. E aí o mesmo Pedro, que acabou de fazer uma revelação de fé, fala assim: não, Deus não vai permitir isso não. E aí Jesus fala com ele, mesmo que dissesse assim: quem é você para mudar os planos de Deus? Quem é você para dar ordem para Deus? E às vezes nós queremos dar ordem para Deus. Pede e exige que Deus faça isso. E até faz tal pergunta: Senhor, por que o Senhor deixou ela morrer? Por que o Senhor deixou ele morrer? Eu não mereço isso. Ah, quantas vezes a gente ouve isso? O que Jesus responde para Pedro? Sai da minha frente, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim. Ou seja, não impeça Deus agir. Mas antes disso, Jesus tinha dito a Pedro: tu és pedra, e sobre essa pedra eu construirei a minha igreja, sobre o fundamento da fé. E hoje nós celebramos uma memória, uma festa curiosa, a dedicação
de uma igreja dedicada a Nossa Senhora, a igreja mais antiga dedicada a Nossa Senhora. Parece que a festa é de Nossa Senhora, mas não é. A festa é da igreja. E até no Evangelho nós encontramos Jesus que diz: sobre esta pedra da fé eu construirei a minha igreja. Aqueles que crerem serão reunidos e fortalecidos pela força da fé. Mas, assim como Miriam, a irmã de Moisés, foi firme na decisão de defender o seu irmão, que depois foi Moisés que defendeu o povo de Deus, a mãe de Jesus nos defende também contra todos os perigos desse mundo. Ela vem nos dar uma salvação maior, o próprio Jesus Cristo. Não Moisés, mas Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Aquele que é a cabeça da igreja, aquele que é o fundamento da nossa vida, em quem nós devemos colocar toda a nossa confiança. Por isso nós celebramos hoje e agradecemos a Deus pelo dom da igreja. E por Maria, mãe da igreja, mãe de Jesus Cristo e nossa mãe, será nossa grande intercessora diante de tantas necessidades desse mundo, de tantas provações. Mas foi dito para ela também: para Deus nada é impossível. E ela acreditou. E nós também somos chamados a acreditar que para Deus nada é impossível. Vamos confiar nesta palavra, vamos viver essa palavra. Para Deus nada é impossível.